Olá pessoal, Alex Lima falando aqui do CEIA, Centro de Estudos de Radiações da Umbandã, e nesse vídeo vou falar um pouco com vocês sobre mediunidade de transporte ou médium de puxada. Acompanhe aqui comigo. Olá galera, depois de um tempo voltamos a gravar aqui um conteúdo para vocês. Peço para que vocês possam curtir, possam comentar, possam mandar suas perguntas. É uma honra e um prazer dividir um pouco do saber do nosso terreiro aqui com vocês. E hoje eu quero falar um pouco sobre mediunidade de transporte ou aqueles médiuns de puxada, como dizemos no terreiro. Esse é um tipo de mediunidade que existe na Umbanda. Eu gosto muito de tratar sobre a ideia de que isso não pode ser um elemento natural, comum e costumeiro dentro dos terreiros. Afinal de contas, a mediunidade de transporte exige um cuidado, uma preparação, e ela tem todo um processo para que o médium não se perca e para que o terreiro não seja ali atacado ou mesmo exposto a elementos mais grosseiros. A mediunidade de transporte, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre ela é que o processo de morte, quando morre o corpo físico, nós ainda temos outros veículos que com a morte não se desfazem tão facilmente. A exemplo do corpo etérico, ou corpo elétrico, ou corpo bioelétrico, como queiram chamar, a exemplo do corpo astral. Esses veículos ainda existem e permitem que a alma desencarnada, às vezes, na grande maioria das vezes, não tão boazinha assim, vagueie pelos espaços. E nesse sentido, algumas dessas almas, gosto de dizer algumas, não todas, elas irão buscar axé, buscar energia animal para continuar alimentando a tua consciência de elementos oriundos das suas vicissitudes, dos seus defeitos, do seu egoísmo, do seu ódio, ou uma infinidade aí de sentimentos e pensamentos que essas almas possuem, e elas vão buscar se nutrir de corpos afins. Algumas dessas entidades são muito antigas nesse processo de ficar se alimentando de energia, vagueiam por séculos e entre várias pessoas. E tratar dessas entidades no terreiro, às vezes é muito complicado, porque são entidades safas, conhecem mecanismos e processos para poder fugir, para poder se esconder, e nos processos onde ela precisa ser tratada, os guias do terreiro, muito sábios, quando o tempo é propício, quando o tempo e o consulente conseguem trazer essa informação, essa assinatura energética de alguma forma, aquela entidade espiritual, ela precisa passar por um processinho que a gente vai chamar de choque anímico, ou seja, a gente prende ela na carne a fim de que ela tome um choque com o elemento animal do corpo do médium e assim, dotada dessa energia, onde ela se densifica, porque ela é muito sutil, as entidades conseguem literalmente amarrar e encaminhar essas entidades para zonas aí de transição, para zonas de tratamento, para zonas afins com a sua consciência, para a sua possibilidade. Na Umbanda, aqui no CEIA, a gente trata isso como particularidade inerente de alguns médiuns e que não é, por nós, incentivada no terreiro. Porque a mediunidade de transporte, a mediunidade de puxada, é esse médium que permite que seu corpo tome contato com esse tipo de entidade, né, que está ali para causar desarmonia, para causar encrenca, para permanecer em padrões ali de comportamento e ostentação que causam inúmeros males nos consulentes. E esse médium precisa de uma configuração energética, precisa de uma preparação específica para esse embate energético, pois essas entidades, elas desconfiguram nosso fluxo energético, elas por vezes nos machucam, portanto precisa de cuidado e cautela na tratativa desse tipo de mediunidade. Basicamente, esse médium ele é chamado
há um processo em que o guia de Umbanda manipula a energia afim para poder buscar essa entidade aonde quer que ela esteja escondida e trazer ela no campo biomagnético daquele médium que vai manifestá-la para que ela receba um quantum de energia e a partir dali ela seja encaminhada. Nós aqui no SEA gostamos de tratar esse fenômeno com muita cautela, com muito cuidado e, como eu disse, sem fazer com que isso seja técnica costumeira de trabalho de desobsessão, pois entendemos que existem muitos riscos envolvidos nesse processo. Esses médiums servem ao trabalho, rapidamente se reconfiguram energeticamente para voltar ao seu fluxo harmônico. Muitas vezes, aqui na casa, por exemplo, nós pedimos para que esses médiuns de transporte, depois de um trabalho como esse, deem passagem para as entidades que os assistem, para que essas entidades finalizem o transporte daquele obsessor, daquele zombeteiro que está ali atrapalhando, e assim restabelecer a ordem e a harmonia. A mediunidade de transporte já foi um elemento um pouco mais comum. Hoje em dia ela não é tão comum. Existem terreiros que incentivam essa prática. Devemos entender que ela não pode ser confundida com a mediunidade de transporte segundo o espiritismo, porque para eles mediunidade de transporte é quando a serviço ou servindo-se de energias espirituais, objetos seriam transportados, ora fisicamente, ora espiritualmente, de um local a outro, tá? Então isso é diferente a ideia dessa mediunidade de transporte com o olhar kardecista. Na Umbanda, esses médiuns de puxada, médiuns de transporte, servem a um processo de dar um choque vibratório em entidades zombeteiras para que elas possam ser encaminhadas. E não é todo médium de Umbanda, não é todo médium de incorporação de Umbanda que vai prestar ao serviço de puxada ou transporte. Aqui a gente vê com muita cautela. Existem médiums com essa habilidade que tem que dar vazão a ela para o seu aprendizado, ali para depois daquilo aprender com os guias, mas isso vou falar num segundo momento. Espero que eu possa ter aqui esclarecido vocês um pouco sobre a mediunidade de transporte. Estava com saudade de gravar mais conteúdos aqui e em breve eu volto com mais saberes de terreiro aqui da nossa casa para toda a nossa comunidade e os simpatizantes do trabalho do SEA. Muito obrigado, axé!